Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos receber o nosso pastor neste instante. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos fazer a leitura em São Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eterno Criador, te rendemos graças e louvores, porque tu és bom. Cada um de nós, o que temos que fazer é ser agradecido, porque o Senhor tem manifestado as bênçãos sobre nós. Muitos querem apenas a bênção da prosperidade, que é muito bom, Senhor. Nós também a queremos, mas nós estamos aqui em busca de algo maior e ser-lhe agradecido por algo maior que temos alcançado. Por isso, nos dispomos à sua inteira vontade, para que o teu nome seja glorificado através da fé na palavra de cada eleito neste tempo final, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O irmão Brana pregou uma mensagem com estas 3 palavras. E eu quero falar sobre isso. A ele ouvir. Temos que experimentar alguns passos na vida cristã. E eu gosto de ver essas coisas acontecendo e as pessoas sendo abençoadas através da palavra. O que nos abençoa hoje é a palavra. O mundo pode ser abençoado por qualquer outra coisa, mas nós somos um povo abençoados pela palavra que foi revelada. É a bênção para nós. E quando, falando do Senhor Jesus, nós vamos ver o tempo de início ministerial e o tempo de adoção. Adoção quer dizer aceitação legal como filho. Aqui na Bíblia não é como você pega e adota uma criança. Eu tive a adoção de uma criança. A adoção de Deus é diferente. Quando você adota uma criança, ela não é sua. Agora, quando Deus te dá a adoção, é que Ele te aceita legalmente como filho. Assim como Ele, aquela voz, disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Não se tornou um filho, mas já era filho, certo? Tu és meu filho,
em quem me comprazo. Isto quer dizer, em quem tenho prazer de habitar. Tu és meu filho, em quem tenho prazer de habitar. Primeiro, a nossa vida na terra é assim. Quero que você acompanhe esse pensamento, porque muitas vezes nós já queremos a adoção direta. Primeiro, nós temos que ser habitação do Pai. Primeiro, nós temos que reconhecer que temos um Pai, porque Ele reconhece que tem um filho. E Ele diz: Tu és meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho o prazer de habitar. Isto é o que Ele quer fazer conosco primeiro. Você não pode usufruir de bênçãos da revelação sem que primeiro você seja uma filha, um filho. Qualquer um de nós que recebemos revelação de Deus é porque somos filhos de Deus. O tipo de filho, você vai ver, um Pedro era filho e o sacerdote não era. Maria Madalena era filha e o sacerdote não era. Então, Deus tem tipos de filho que não é entendido no mundo, porque o seu exemplo, o seu testemunho, a sua vida corresponde de um nascimento celestial. Você é como Cristo, vim de Deus e volto para Deus. Porque assim é um filho. Um filho, ele tem que vir do Pai. Ele é uma semente do Pai. Você é um filho de Deus. Você é uma semente de Deus, que está aqui na terra, primeiro para Deus te usar como uma pessoa que Deus tem o prazer de habitar, derramar o seu Espírito em você, operar em você, e você sair dando testemunho daquilo que Deus diz: Tu és meu filho, em quem me comprazo. Não é em todo mundo que Deus tem prazer. Deus tem prazer no filho. Se não é filho, Deus não tem prazer. O mundo diz: todos são filhos de Deus. Todos são criaturas. Filho de Deus é aquele que é gerado de Deus. Desde o princípio foi assim. Nem Caim era filho de Adão. Como podia Caim ser filho de Deus? Nem de Adão ele era. Ele já tinha vindo da serpente. E São João, na sua carta, primeira carta de São João 3:12, diz: não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão Abel. Então Caim já era do maligno. O pai dele não podia ser Deus, porque ele já era do maligno. A Bíblia diz que é assim. Então nós não podemos torcer a Bíblia ao nosso bel prazer. Nós temos que aceitar a Bíblia do jeito que ela é. Se ela diz que Caim é do diabo, então eu não posso dizer que Caim é filho de Adão. Porque a mesma Bíblia diz em São Lucas 4 que Adão é filho de Deus. Se Adão é filho de Deus, ele não podia gerar um filho do diabo. Eu quero trazer para hoje, para você ver que naquele tempo não podia, hoje pode. Mas naquele tempo não podia. Não tinha mais semente, não tinha mistura de semente. Mas dali para cá houve uma mistura de semente. Aí já pode. Aí você vai ver o Isaac e a Rebeca gerando o Esaú. E que não era de Deus. É outro. E era
um casal bom. Mas as sementes já haviam se misturado. E agora, um casal bom podia ter um filho que Deus aborrecia. A Bíblia diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus tinha prazer em Jacó, mas não tinha prazer em Esaú. Não é problema de Deus ser mau, é o problema da semente. Aquilo estava já misturado em seus pais, e por isso veio um filho daquela natureza. Até hoje existe muito na terra. Não queremos, mas existe uma mistura nos genes humanos, porque já houve lá atrás. O que nós precisamos hoje é corresponder à vida espiritual, é saber que há uma semente espiritual e que Deus tem filhos. E se os filhos de Deus ouvem a Deus, os que não são filhos de Deus não podem ouvir a Deus. Deus é a palavra. O Filho de Deus ouve a palavra. Agora, o Filho de Deus não ouve uma palavra. O Filho de Deus ouve a palavra. Uma palavra é uma coisa, a palavra é o total. Porque você é filho de Deus, e Deus não é uma palavra, Deus é a palavra. Cada um de nós temos que dar o nosso fruto, o nosso exemplo, o nosso testemunho, assim como Deus deu do Filho. Eu quero que Deus dê de nós através da sua palavra. Eu já estava dizendo ontem também que você sabe que nós não somos filhos de Deus direto, porque Deus só tem um filho, certo? Ele tem um filho e ele deu seu único filho. Se ele deu o seu único filho, ele não tem mais filho. E ele deu o único filho. Como que eu sou filho? Eu sou filho, a Bíblia diz, por adoção. Adoção. Deus me aceita como filho porque eu nasci do Filho, Jesus Cristo. Eu fui gerado através do Filho, Jesus Cristo, porque é o único, não tem outro. Mas eu posso ser filho vindo do Filho. Não é que eu sou filho de Deus direto. Não, Deus só tem um filho. Por isso Deus só trata com um. E depois os outros seguem aquele um. Nós falávamos disso ontem. Mas quero terminar o pensamento dentro disso daqui. Tu és meu filho em quem me comprazo. Em quem tenho prazer. Pergunta para você mesmo, poderia você, eu, ouvir Deus dizer: eu tenho prazer de habitar em você? Porque Deus tinha prazer em habitar em pessoas que se arrependiam, mudavam de vida e mostravam que verdadeiramente eram filhos de Deus, não pela via sexual. Eram filhos de Deus porque eles ouviram a Deus. Você é filha, filho de Deus, porque você ouve a Deus. Aquele que ouve a Deus é o Filho de Deus. Quem não ouve, e quem ouve a Deus, fala o que Deus fala. O Filho dizia assim, que o Filho não pode fazer nada a menos que veja o Pai fazer. E tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Não há mudança. Se Deus é a palavra, se Deus tem filho, um filho, e nós somos gerados através deste filho, porque nós somos filhos adotivos por Jesus Cristo. Jesus nos adotou. Agora, é uma adoção legal. Eu não sou adotado
fisicamente, eu estou adotado pela semente, porque eu ouvi a Deus, criei em Deus e Deus me adotou como um filho, certo? Sou um filho legítimo, adoção legítima, porque eu vim do filho legítimo, você veio do filho legítimo. O filho foi a palavra feito carne, a única palavra feito carne naquele tempo, para mostrar que geraria filhos. Era uma palavra que geraria filhos. Era um filho que geraria filhos. Então, nós somos filhos por adoção. Legal, certo? Mas eu quero chegar ainda ao ponto, para você entender. Você é a habitação. Tu és meu filho em quem me comprazo. Note bem que isso foi no batismo de Jesus. Você dá o primeiro passo do batismo, Deus não está dando adoção a você. Você é um filho, mas você tem que chegar à adoção. Primeiro você é um filho, para que ele habite em você. E habitando em você, habitando em mim, ele muda nossa perspectiva de vida. Ele muda nossos pensamentos, nossas ações. Você pode ver que tem hora que você vai fazer uma coisa e vem algo e você, não posso fazer isso. É o filho que está ali. Entende? Você não faz aquilo. Irmão Brana ia pegar o cigarro para fumar porque estavam dizendo que ele era um marica e ele não queria esse mau nome. Eu sou marica só porque não fumo, então me dá um cigarro. A hora que ele ia pôr na boca, não conseguia fumar. Era o filho. Isso é porque estava ali Deus. Você já foi escolhido antes. Não importa se você fumou muito tempo, mas quando você ouve a palavra de Deus, esta palavra te dá uma aversão pelo tabaco, porque o tabaco não é de Deus. E te dá uma aversão pelo tabaco, você larga o cigarro de lado, porque você ouve a Deus. Você é como Deus manifestou nesta era um filho. Brana foi o filho para esse tempo final. Você sabe que Jesus foi o filho do homem naquele dia. E Jesus disse que, assim como foi nos dias de Noé, também seriam nos dias do Filho do Homem. Então Jesus estava dizendo em São Lucas 17, 26 a 30, que haveria ainda outra manifestação do Filho. E quando este filho manifestou, você sabe que Deus diz para ele: nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho um trabalho para ser feito através de você. É Deus preparando um filho, não é adoção ainda. É Deus preparando um filho, é Deus tendo o prazer de habitar no filho, para depois ele poder dar toda a autoridade àquele filho. Você vê aqui, ele está sendo habitação. Tu és meu filho, em quem me comprazo, quer dizer, em quem tenho prazer de habitar. Isto é o início, é o batismo, mas ele prosseguiu. Um dia ele chegou à adoção, o próprio Cristo, mostrando que um filho chega à adoção, à aceitação legal como filho. E Deus provou isto no Monte da Transfiguração. Aí você lê São Mateus capítulo 17, verso 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Mas Deus não parou aí. Agora é hora de adoção. Lá em Mateus 3,
ele diz: em quem me comprazo, tenho prazer de habitar. Aqui ele não parou nestas palavras, em quem me comprazo. Ele disse: escutai-o. Irmão Branham usou as palavras: a ele ouvi. Agora, para você ouvir, bom, já tinha que ouvir o filho antes, porque ele estava dando testemunho do pai. Tudo que ele fazia, ele dava testemunho do pai. Ele dava testemunho que o pai estava nele e que ele não podia fazer coisa alguma sem que o pai o fizesse. Se ele visse o pai fazer, ele fazia igualmente, porque assim é cada filho de Deus. Todos nós somos nascidos de Deus desta forma. Você não vê Deus roubando, matando, destruindo. Você vê Deus levantando as pessoas hoje. Eu sei que nós podemos ir na Bíblia e ver lá atrás, no Velho Testamento, Deus dizendo: eu mato, eu firo, eu faço viver. Isto é o que Deus fez no Velho Testamento. Mas aqui ele vem com a manifestação de salvação para todos nós, e ele veio habitar, o Pai habitando no Filho. Por isso você não tem que ter o Pai à parte do Filho. O Pai é Espírito, o Filho é o corpo, onde o Pai diz: me comprazo. O Filho é o corpo, você é o corpo no qual o Pai diz: me comprazo. Tenho prazer de habitar. Ele quer fazer isto em nós, mas não somente isto. Quando apareceu lá no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias, e ali estava Jesus, que foi transfigurado, e aparecendo Moisés e Elias, os grandes personagens, profetas do Antigo Testamento, um representando a lei, Moisés, e Elias representando os profetas, a justiça divina, e Cristo, Jesus, a graça. E quando apareceu os três, nós lemos aqui em São Mateus 17, que Pedro ficou admirado, viu aquilo, gostou daquilo, e diz: é bom estarmos aqui, e vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. E aí a voz veio do céu: esta é a hora de adoção. Pedro ainda tinha intenção de ouvir Moisés, de ouvir Elias. Diz: vamos ter tudo separado. O pai queria mostrar diferente. Era como dizer o pai: eu quero mostrar para você, Pedro, que não tem um Moisés à parte, que não tem um Elias à parte. Eu vou te mostrar o que fazer. Você quis fazer 3 tabernáculos? Não escute Moisés. Não escute Elias. A ele. Não a ele. Eles estavam em 3. A ele ouvi. Aquela foi a adoção. Foi a aceitação legal. Como filho que Deus manifestou no Monte da Transfiguração. Mas Deus não fica somente nisto. Ele se prometeu vir os dias do Filho do Homem novamente para nós. Ele teria que fazer a mesma coisa. Deus teria, e Deus tem testemunho na Bíblia, que vocês já conhecem, Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, você vê, existe algo tremendo no 7º anjo, que é nos dias dele, que o mistério que Paulo não sabia, o mistério que Jesus não sabia, que Jesus diz: eu não sei o dia e a hora, o Filho não sabe, nem os anjos do céu. São Mateus 24:36. Tudo isso o Pai reservou para o Filho no último dia, que era o ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo em outra pessoa. Não era Jesus Cristo, aquele lá de Nazaré. Agora era Jesus Cristo em uma outra pessoa, porque ele voltou para o Pai, para que ele pudesse vir em espírito em outra pessoa. Voltar para o Pai quer dizer voltar ao estado original de espírito. Ele voltou ao Pai.
e agora ele vinha novamente para operar no Filho nos últimos dias, e ali dando toda a autonomia e autoridade e mostrando a aceitação legal. Deus não diz que revelaria nos dias da primeira voz, do primeiro anjo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, que foram todos homens bons. Mas quando chegou nos dias da voz do sétimo anjo, quando Deus tratou com ele naturalmente, diz: nunca fumes, nem bebas, nem desonra o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito através de ti. Irmãos, o que eu tenho aprendido com isso, Deus não precisa falar para mim: Osmar, não beba. Ele já falou para o filho. Eu sou filho do filho. Eu sou uma reprodução do filho. Ele diz para o filho: Brana, nunca bebas. É a mesma coisa de ter falado para mim: nunca bebas. Se você já fez isso, então pare de fazer. Eu nunca fiz, mas estou agradecido por poder entender estas palavras que ele está dizendo para mim: nunca fumes, nem bebas. Não tenho vontade de beber, nem o vinho da ceia. Você não tem que ficar com vontade de beber vinho. Você tem que mudar algo. Se no filho foi assim, diferente lá atrás, foi diferente de Noé, foi diferente de Jesus estar numa festa em Caná da Galileia, é diferente de Jesus pegar água e transformá-la em vinho. Como fazer isso se não participa? Mas agora, no tempo de William Branham, Deus nos deu esta palavra. Não podemos alcançar a adoção, a aceitação legal de Deus com fumo, com cachaça, com adultério. Porque foi dito também para o Filho nesta era. Deus manifestado numa carne, Filho do homem é Deus manifestado num homem. É o Filho, onde a aceitação legal veio sobre ele também. Nenhum outro pôde fazer. Nenhum outro. Você vai ver que esta revelação foi dada exclusivamente para o sétimo anjo. E o sétimo anjo passa esta revelação para todo o povo que crê nele. Você não pode receber esta revelação sem crer neste mesmo anjo. Você não pode participar disso, de ser cheio da palavra, se você ainda está vivendo essa vida ou de fumar, ou de beber, ou de cobiçar, ou de adulterar. Como você vai viver esse tipo de vida e pensar que Deus te enche? E depois de te encher, Ele está te preparando. Ele compraz habitar em você, mas Ele está te preparando para mostrar, para fazer uma cerimônia na presença do mundo, do povo, na presença de sua família, da minha família. Deus está procurando fazer com que cada um de nós venhamos apresentar diante da família, como ele foi apresentado diante de Pedro, Tiago e João, dentro da família, para a família saber que nós recebemos adoção. Agora, eu queria que vocês usassem, se vocês usarem este poder nesse instante, na sua casa, na sua vida, lá no seu lar, você vai ver que vai mudar as coisas. Algo está em você. Deus não apenas te encheu, Deus quer mostrar para você que Ele te aceitou legalmente como filha, como um filho, porque vocês estão dando ouvido à palavra não de um homem, mas do Filho, o Filho que foi o único para revelar a palavra nesse dia final. William Marion Branham,
O ministério é que você deve prestar atenção. O ministério é de sétimo anjo. É Deus na terra fazendo esta operação. Senhor, eu tenho dado o meu corpo para o Senhor morar. Agora, abençoa minha família. Unge minha família. Vocês estão entendendo a minha oração? Senhor, tenho dado o meu corpo. Isso foi o princípio. O Senhor teve prazer de habitar em mim. Agora eu peço a favor da minha família. Eu queria apenas usar essas palavras, porque irmão Brana chegou para a irmã Hattie, e você sabe que o que aconteceu com a irmã Hattie era exatamente o que mostrava a terceira puxada iniciando. A terceira puxada inicia-se em criação, em manifestação de Deus. Haja esquilo. Isto é terceira puxada. Haja é a palavra falada. Haja esquilo. Primeiro é um sinal natural. Haja esquilo entre animais. Haja é um sinal para ver como Deus cuida. E se o homem creu em Deus de tal forma que fez o que Jesus fez e mais do que Jesus fez. Jesus nunca disse haja, senão lá no Gênesis. Se você não sabia, fica sabendo. Lá no Gênesis, quem disse haja foi Jesus Cristo. Só que não conhecíamos com este nome, mas era o Filho, era o Logos, que tinha falado lá no Gênesis, haja. E agora, quando ele mesmo veio em carne, ele não disse haja, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho, ele ressuscitou. Mas quando ele veio nessa última manifestação de filho aqui na terra, através do seu profeta, do sétimo anjo, ele usou as mesmas palavras do início do mundo: haja luz e houve luz, haja esquilo e houve esquilo. Isto é o início da terceira puxada. Mas não para só nisso. Quantas pessoas pulam, gritam, regozijam, dão graças a Deus. Isto é a terceira puxada, é a bênção de Deus, é o milagre que Deus tem feito, é Deus operando. Tudo isto é maravilhoso, meus irmãos, mas isto é só início. Ele prosseguiu neste início, mostrando que isso podia entrar dentro dos lares. Ele disse para a irmã Hattie Moser: pede o que você quiser. O Espírito Santo desceu naquele instante, operando através do Filho. Deus embrana. Peça o que você quiser. Eu vou ler só uma parte. Ela disse: o que devo pedir? O que você pediria se Deus te desse uma oportunidade agora? O que você pediria? Certo? Eu quero ver o que eu pediria. Agora, o que você pediria? Ao que você pedir, dinheiro, pode pedir. Muitos aí eu pedi dinheiro. Saúde, estaria pedindo saúde. Mas a mulher, ela pediu o que agradou a Deus. Por isso Deus disse para ele: diga para ela. O irmão Brando disse que eles estavam em 10 pessoas ali naquele momento. Por que Deus não disse para outra pessoa? É para a irmã Hattie. Porque Deus conhecia o coração dela. O que ela ia pedir. O que ela desejava. E dentro de si ela disse: irmão Brando, o que devo pedir? Irmão Brando disse: depende da irmã fazer sua decisão. Eu não posso pedir pela irmã. Escuta o que Deus está dando oportunidade para você. Pedir na sua casa. Pedir no seu trabalho. Pedir para a sua pessoa. Pedir para a mudança da sua vida. Deus dando uma oportunidade. O que você faria? Se Deus me desse uma oportunidade agora, para eu pedir, peça, eu não pediria $1 milhão.
eu pediria a salvação de meus filhos e todos eles estarem na casa de Deus. Esse é o espírito que estava na irmã Hati. Saúde, se a gente precisa, mas vamos pedir pelo essencial. Isto é terceira puxada. Isto é início ainda da terceira puxada. Porque nós temos as duas coisas, irmão Brana falando que isto foi a terceira puxada. Criação de esquilos. O pedido da irmã Hati Muser. Ela olhou ao redor uma pequena mulher e de repente ela disse: irmão Brana, o maior desejo do meu coração é a salvação dos meus 2 filhos. Talvez você diria: oh, Deus, salva a minha mulher. Deus, salva o meu marido. Salva os meus filhos, como a irmã Hati Muser pediu. Isto foi adoção. Aquilo tinha descido adoção no profeta. E quando desceu a adoção, a aceitação legal, correspondeu com uma filha, a irmã Hati Muser, que ouviu e não sabia o que pedir. E depois lembrou, o irmão Brana lembrou ela da irmã dela. Você tem sua irmã paralítica, peça a cura dela. Você tem os seus pais doentes, peça a saúde deles. Mas quando ela pensou bem, ela é que tem que pedir. Irmão Brana diz: eu não posso pedir por você. Eu não posso pedir por vocês. Sabe por quê? Vocês que sabem o sofrimento, a luta, o problema, a dificuldade que vocês têm na vossa casa, no vosso lar, com sua mulher, com seu marido, com seus filhos. Não é eu quem tem que pedir, é você. Peça o que você quiser. Agora é crer, irmãos. Eu não tenho que arrepiar, eu tenho que crer. Eu tenho que crer, saber que isto é verdade. E ela pediu, e irmão Brana disse: eu lhe dou os seus filhos no nome de Jesus Cristo. E eles estavam zombando. Pensa que eles eram bons rapazinhos. Não, estavam zombando, rindo. Aqueles 2 baguncentos caíram no colo de sua mãe e renderam suas vidas a Deus e foram imediatamente cheios do Espírito Santo. Então, imediatamente. Mas é o pedido da mãe. Quando desce a unção para isto, e quando você vê o ministério de adoção. Brana tinha esse ministério. Deus operou através dele. Nós temos que aproveitar hoje através da sua mensagem. E é você, Deus vai responder sua oração. Já pensou bem, você com um filhinho doente, você pensa que o pastor tem mais autoridade do que você na sua casa? Não, você tem mais autoridade, mais sentimento dentro da sua casa, com sua filha, com seu filho doente. É você que tem mais sentimento, que pode fazer uma oração mais sentimental, profunda, revelada, porque aquilo faz parte da sua vida. Você pede pela cura da sua filha, do seu filho, do seu marido, da sua mulher. Peça a mudança de vida deles para você ver. É você. Sabe por quê? Porque primeiro o que Deus fez foi dizer: em quem me comprazo. Eu tenho prazer de habitar. O primeiro que Deus diz para nós é de habitar em nós. Somos templo do Espírito Santo. As pessoas vão ser mudadas através do nosso exemplo, do nosso testemunho. E se não forem, elas serão julgadas pelo nosso testemunho. Não desanime. Você é uma filha, um filho de Deus. Não tem que desanimar. Você precisa de crer nessa palavra. Você tem que admitir que isso é verdade. E saber que Deus está te dando uma oportunidade e Ele tem mostrado esta adoção. Você tem chegado a este ponto. A igreja está chegando a este ponto dela saber pedir.
Sabe o que faz a igreja hoje? Reúne um monte de gente na igreja para fazer oração, para pedir casa, para pedir carro, para pedir contrador. Senhor, tira isso de mim, mas me dá. Só coisa material. Isso não é resultado de ser cheio do Espírito, é resultado de ser cheio de coisas do mundo, para fazer petições só para as coisas mundanas. E não faz o que precisa. O que Jesus disse, Jesus nunca disse para mim pedir casa, nem carro. Ele disse para mim pedir o Espírito Santo. E Ele acrescentará as demais coisas. Casa, carro, saúde, Ele vai acrescentar. Mas se eu pedir, dá-me mais o Espírito Santo. Muda a minha natureza, transforma meus pensamentos. Faça eu ser um exemplo dentro do meu lar. Faça a minha família saber que sou uma cristã, que sou um cristão, que sou um filho de Deus. Não é falar para eles: você tem que saber que eu sou filho de Deus. Não. A nossa ação fala mais alto que a nossa voz. O problema de nossos lares é que a nossa voz fala mais alto que nossas ações. William Branham diz que as nossas ações falam no céu mais alto que as nossas vozes. Eu preciso aprender isto. Aí eu vou crer na oração. Eu vou saber fazer um pedido. Foi por isso que Branham foi vitorioso. Ele se deixou algo para a família, para os filhos da associação William Branham, que deixou alguns milhões. E hoje está servindo para a voz de Deus distribuir mensagem para o mundo inteiro, e com mais coisas que foram entrando. Graças a Deus, lá atrás teve um homem que semeou através de oração e não preocupou com dinheiro, e deixou que aquilo fosse apenas para o evangelismo da mensagem no mundo inteiro, não preocupando nem com a família dele. E tem hora que nós nos preocupamos muito. Eu me preocupo com minha família, com meus filhos. William Branham foi um exemplo para nós. Ele preocupou com a palavra, só com a palavra. Não ficou preocupado de deixar casa para viúva, herança para filhos ficar brigando. Contudo, ele tinha algo ali na associação William Marion Branham. Existia, ele tinha, mas o coração dele não estava ligado àquelas coisas. Será que nós podemos saber pedir hoje? O que devo pedir? Ela dizia para o irmão Bruno: o que devo pedir? O que devo pedir? Eu sei que eu não preciso pedir dinheiro, não preciso pedir saúde. A Bíblia diz que Ele já me deu, o Calvário já me deu toda a libertação, toda a saúde. Ele diz que me deu. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades. Então eu não as tenho mais. Eu apenas tenho que crer que eu não tenho essas dores. Mas a maioria das vezes, eu tenho. Então tem mesmo. Mas quando nós cremos, e assim você pode pegar, nós temos filhos, eu tenho filhos difíceis, desobedientes, mas você pega e coloca na mão de Deus, deixa. Você tem uma esposa difícil, um marido difícil, coloca na mão de Deus e deixa. Sabe o que faz? O deixar? Tratar bem. Está te tratando mal, você está tratando bem. Está fazendo mal para você, você está fazendo bem para eles. Então, isso é que é cristianismo. O povo não entende mais o que é isto. Isto que é cristianismo. Faz isto para você ver. Faz isto. Mas eles não têm mudado e eu tenho dado testemunho dentro da minha casa. Eu posso falar também para você assim? Eu estou aí, e os meus filhos não estão junto comigo. Eu tenho o Jonas que me acompanha, mas nunca teve uma decisão firme, mas me acompanha servindo, tá bom? Mas ninguém tem uma decisão. A família toda. Que você tem que ficar preocupado. A minha oração não tem sido respondida. Não, você pediu, fique quieto. Deixa Deus entrar em cena. Certo? Então eu acho que eu vou parar até por aqui. Eu poderia já ir entrando mais, porque tem a adoção do irmão Branham. Você vê, para fazer uma coisa dessa, que tinha que ser adotado. Esse homem foi adotado.
Ele tinha adoção, isso quer dizer a aceitação legal de Deus como um filho. Era Deus dizendo: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Mas agora, quando chegou no tempo da adoção de Cristo, ele disse, Deus testificou para a lei, Deus testificou para os profetas, para a justiça, que os profetas são a justiça de Deus. Ele testificou para eles, ele testificou para as testemunhas terrenas, Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas terrenas e 3 celestiais, mas o Pai testificou: escutai-o, a ele ouve a graça, ouve o meu filho. Nesse dia final, o que Deus está dizendo para nós, ouve o que Brana falou, ouve a revelação dos selos. Não é seguir as curas que o irmão Brana fez, não. Ouve a revelação. Foi ali que foi a adoção. A adoção foi quando ele diz: o Cordeiro saiu do trono. A adoção que ele recebeu foi quando ele diz o novo nome. HM faz parte do novo nome, e Deus falando para ele: não diga para ninguém, e ele ainda deixou escapar: HM faz parte do novo nome. Sabe o que quer dizer Brana, irmão Bill? Irmão, ele veio. Sabe o que quer dizer Brana? Perfeito. Deus dando oportunidade para nós entender, para nós termos aonde pegar para falar. E o povo hoje da mensagem, como que esse povo pode ter adoção? Nem cheio eles são. Deus ainda não disse para eles: me comprazo. Primeiro é me comprazo, tenho prazer de habitar em você, com a mensagem, com a revelação, com a luz do último dia. Primeiro é isso. Depois ele diz para a família. Aí é difícil, hein? Aí é a hora dele dizer para a família, dizer para o marido, dizer para a mulher, dizer para os filhos, dizer: escuta essa pessoa que você tem aí, escuta. Primeiro você vai mostrar exemplo, primeiro você vai mostrar que está cheio. Me comprazo. Agora ele vai falar: escutai-o. Como as pessoas podem escutar nós? Tem hora que a gente está agitado, nervoso. Jesus, você pode ver Jesus agitado, nervoso, levantando as mesas dos cambiadores. Mas ele foi receber a adoção lá na frente. Tem hora que nós estamos que nem Jesus também. E nós estamos aí levantando as mesas, revirando as mesas de perna para o ar. Estou pondo ordem nessa casa. Não façais da casa de meu pai covil de salteadores. Está fazendo uma grande coisa, mas ainda não é a adoção. Na adoção, o pai veio dizer: agora escuta ele. Ele vai para o Calvário. Nem o pai o responde. Diz: se, porque vai fazendo oração. Se for possível, passa de mim esse cálice. Não passou. Vou outra vez: se for possível, passa de mim esse cálice. Não passou. Se não for possível passar de mim esse cálice, então faça-se a tua vontade. É isso. Isso que o pai mostrou que o filho estava adotado. Esse daqui tem adoção, aceitação legal, que nem se eu não responder, ele vai morrer, mas diz: faça-se a tua vontade. Se esse marido não conserta, mas faça-se a tua vontade. Ora, se esses filhos não consertam, mas faça-se a tua vontade. Eu tenho que chegar até lá. Obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor dá para nós. O pão da vida, a misericórdia que nos sustenta, e fazer de nós como o Senhor fez, e ter-nos como o Senhor teve, a irmã Ret Muser. Oh Deus, como a gente deseja saber fazer um pedido, Senhor, que sempre a gente dá uma dor. Oh Deus, tira a dor. E aquilo já saiu no Calvário. Apenas é uma tentação do maligno que está tocando no corpo. Mas, Senhor, me dê o Espírito Santo, me enche da sua palavra, e aquilo vai ter que sair.
Porque é isso que o Senhor mandou pedir: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar coisas naturais, não é pedir por carro, casa, não é fazer grandes cultos de chamamento de altar para as pessoas serem abençoadas apenas no físico, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Suspenso bem ali no ar, então Cristo desceu, ao profeta seu, pisando sobre a terra e mar. E eu não pude estar ali, mas posso afirmar que vi. Vejo pela fé que Cristo brana e brana era Cristo aqui. Não vou me preocupar, já posso me assentar e a sua mensagem ouvir. Eu canto com prazer, sinto seu poder, e Cristo vai me conduzir. Eu não pude estar ali, mas posso afirmar que vi. Eu vejo pela fé que Cristo brana e brana era Cristo aqui. E Cristo se encarnou, a mim se revelou, saindo bem de trás do véu. Então Cristo desceu, ao profeta seu,